Formei-me em medicina, especializei-me em neurologia, fiz residência, fui certificado pelo conselho, recebi ótimas propostas de emprego e logo iniciei meu próprio negócio. Uma ideia simples pode transformar como dormimos, nos curamos e vivemos. O convidado de hoje é mais do que um neurologista. Ele é um pioneiro visionário que passou décadas ultrapassando os limites da ciência e do empreendedorismo. Desde a criação da revolucionária tira Nasal Breathe Right até a venda de sua empresa por mais de 566 milhões. Eu estava muito interessado na diferença entre cérebro e mente. Eram os primórdios da computação. Eu estava bastante animado com tudo isso. Arrecadamos $350 mil para iniciar. O mercado estava muito receptivo naquele ponto para empresas realmente pequenas. Às vezes é melhor pedir perdão do que permissão. Quando você é um empreendedor, você assume riscos. O Dr. Daniel Cohen tem consistentemente transformado ideias audaciosas em impacto global. Isso não é apenas sobre sucesso, mas sobre redefinir o que é possível. Sem necessidade de captar recursos, é possível focar totalmente no negócio. A maioria não compreende, é pensar versus sentir. Tenha uma saída caso você não consiga vencer no mercado. Ele está transformando o sono e moldando o futuro da saúde e bem-estar usando formas de onda magnéticas. Esta é a história de um homem cuja curiosidade implacável está mudando a maneira como pensamos sobre a vida em si. Bem-vindo ao Success Story. Sou Scott DeClary, seu anfitrião. Dan, estou muito animado para você entrar. Dan, Dr. Dan, todos os acima. Você é um médico neurologista. Acho que uma maneira realmente divertida de entender sua jornada e todas as diferentes coisas que você construiu ao longo de sua carreira é simplesmente fazer a pergunta: você é um médico, mas também é um empresário. Você também constrói negócios incríveis. O que leva um médico a se dedicar a construir negócios? Qual foi o ponto de inflexão que te direcionou para esse caminho? Boa pergunta, né? Muitos não fazem essa indagação. Eu me formei em medicina, me especializei em neurologia, fiz residência, obtive certificação do conselho e recebi ótimas propostas de emprego. Em seguida, iniciei imediatamente um negócio. As pessoas me questionavam: por que você passou por todo esse treinamento médico e depois entrou para os negócios? E você sabe que ambos os meus pais estavam nos negócios, ambos tinham pequenas empresas, então, ao redor da mesa de jantar, eram comumente discussões de negócios número 1, número 2, neurologia, nos anos 80, você sabe, não é o tipo de campo, ou não era o tipo de campo que você poderia ajudar muitas pessoas, você pode fazer muitos diagnósticos, mas os tratamentos realmente não estavam disponíveis, e eu queria fazer mais bem. E eu pensei que poderia fazer isso com base na minha experiência com o cérebro e entendendo que ao desenvolver equipamentos. Então foi bem simples. Mas como você, quero dizer, eu realmente tenho uma amiga agora que está na faculdade de medicina e eu continuo tentando incentivá-la a ser mais empreendedora e ela continua seguindo todos esses caminhos tradicionais porque parece seguro, certo? Acredito que a maioria das pessoas que escolhem medicina e direito, além da pressão dos pais, o fazem por ser um caminho de carreira seguro. E se você gastar tanto tempo e energia nesses tipos de carreiras, em primeiro lugar é caro. Leva muito da sua vida para chegar ao fim. Então você quer ganhar dinheiro para pagar essa dívida. Começar um negócio que envolve alto risco não é a primeira opção para muitos. Eles pensam que precisam obter o melhor salário e começar a praticar. Então você não fez isso. Além dos seus pais, além de dedicar todo esse tempo e energia nas suas certificações reais, por que você escolheu seguir esse caminho? E também, qual foi a primeira versão de empreendedorismo que você se sentiu confortável o suficiente para fazer, que não era de alto risco, mas permitiu que você começasse uma carreira na direção e jornada que queria seguir? Bem, você sabe, antes de tudo, eu fui para a faculdade e a escola médica nos anos 70. Devo dizer, era muito barato mesmo. Minha graduação completa na Penn State custou $3 mil. Oh, meu Deus, sim, e meus pais podiam pagar isso. Eles não podiam pagar a faculdade de medicina, mas minha educação na área custou $7.800. Então eu fiz um empréstimo. Então eu não tinha uma grande dívida em primeiro lugar. Não era como hoje, em que você sai com dívidas de 200, 300 ou $400 mil. Eu estava praticamente livre de dívidas. Mais tarde, durante minha residência em neurologia, eu tinha outros trabalhos.
Eu era diretor médico de um asilo, fazia exames de invalidez para a Previdência Social. Assim, eu poderia ganhar um extra trabalhando nos finais de semana e à noite. Eu estava em uma boa situação financeira, especialmente nos meus 30 anos. O mundo estava à minha frente. Você é muito ingênuo para saber que pode fracassar miseravelmente. Sabe, você é otimista, então não foi difícil, mas eu estava realmente interessado na diferença entre cérebro e mente e coisas assim. Isso foi nos primeiros dias dos computadores e nós podíamos informatizar as leituras fisiológicas. Então eu estava animado com tudo isso. Então, eu simplesmente mergulhei. Quer dizer, mergulhou em quê? Qual era essa primeira versão? Bem, a primeira versão era que havia muitas cirurgias de alto risco, principalmente cirurgia cardíaca aberta e endarterectomias carotídeas, onde eles abrem a artéria carótida que alimenta metade do seu cérebro e retiram a placa. E essas cirurgias eram feitas sem monitoramento de ondas cerebrais. Pouquíssimas instalações tinham capacidade de monitorar ondas cerebrais. A Mayo Clinic, por exemplo, fazia isso. Conhecíamos o neurologista que fazia isso lá. Nós o vimos fazer isso com as antigas máquinas de eletroencefalograma, olhamos e dissemos que poderíamos automatizar esse processo. Nós poderíamos trazer os sinais de eletroencefalograma, digitalizá-los, fazer FFTs, análise de frequência e criar gráficos que mostrassem quando você estava em apuros. Poderíamos automatizar o processo, dispensando a presença de um médico no local. Então, nossa primeira incursão nesse negócio foi: vamos automatizar todo o campo de monitoramento de ondas cerebrais. E então poderíamos vender isso para hospitais que tinham salas de operação e seria mais seguro para todos. Devo dizer que, apesar de termos feito um ótimo produto e conseguido a aprovação da Food and Drug Administration naquele primeiro negócio, foi validado para ser totalmente preciso. E foi um total fracasso como negócio. Primeiramente, essa parece ser a versão mais arriscada do empreendedorismo, criar dispositivos médicos. Pense em todas as diferentes partes que precisam ser incluídas nisso. Não é como se você estivesse apenas enviando camisetas por dropshipping. E há muita ciência. E a Food and Drug Administration tenho certeza, muito difícil de lidar. Provavelmente era mais barato lidar com eles antes, mas simplesmente não é fácil. Quais foram as lições aprendidas com esse primeiro negócio? Porque parece que você realmente fez todas as coisas corretamente e parece que foi uma ótima ideia e no momento e lugar certos e o mercado está se movendo na direção certa e você está aproveitando toda essa nova tecnologia e então você supera também os obstáculos regulatórios. Então, qual foi o aprendizado? O que deu errado com esse negócio? Bem, primeiro de tudo, naquela época, o que tínhamos que fazer éramos muito sofisticados do ponto de vista técnico. Conseguimos produzir o produto rapidamente com uma equipe muito pequena. E o processo regulatório para nós foi relativamente fácil. Assim, obtivemos rapidamente a aprovação da Food and Drug Administration, depois levamos para o mercado, e então foi o maior tapa na cara que já levei nos negócios. Eu saí com a equipe de vendas e fiz as demonstrações, sabe? E depois da demonstração, o cirurgião me puxava de lado e dizia: você acha que poderia remover esse disco rígido? E eu disse: espera aí, isso é o prontuário médico. Eu disse que você precisa ter o prontuário médico lá. Ele diz sim. Ele diz: mas eu não vou conseguir pagar meu seguro de responsabilidade. Ele diz que agora, se houver um derrame na sala de operação, ninguém sabe até a sala de recuperação. E então eu posso dizer: eu não causei isso. Aconteceu na sala de recuperação. Então eu não sou o culpado. E o que você está fazendo é que você vai ser capaz de atribuir a culpa a isso. Derrame. Isso é loucura. Por isso não vendeu, pois agora os médicos se sentiam responsáveis. Certo? Bem, e então a grande lição foi: você realmente precisa se envolver e conversar com seu público-alvo e perguntar: isso é realmente uma boa ideia? Eu poderia ter descoberto em 2 dias conversando com alguns cirurgiões que isso não funcionaria. Você conseguiu dinheiro para isso? Sim. Quando começamos, não tínhamos dinheiro de verdade. Fizemos uma rodada com amigos e família e arrecadamos $350 mil para começar. Nosso advogado atuava na Securities and Exchange Commission. Ele conhecia todos os VCs. No início dos anos 80, o capital de risco estava apenas no começo. Então ele nos alinhou com alguns desses caras. Levantamos dinheiro porque eles aprovaram a ideia, mas acabou que não era uma boa ideia.
Mas você deve ter uma opinião, ainda parece uma ótima ideia. Embora a preocupação dos médicos com o seguro de responsabilidade não pareça ideal, a inovação médica, mais percepção e dados são positivos, especialmente para o paciente, que deveria ser o foco de todos. Quero dizer, apenas como um comentário realmente pequeno, podemos seguir em frente porque não quero gastar muito tempo no primeiro negócio. Mas apenas como um paciente do sistema médico, essa é uma ideia muito preocupante de que dados demais agora me dão a capacidade de atribuir culpa se alguém estragar tudo. É isso que eu realmente quero. Mas, desde então, o sistema médico em geral, eu acho que poderíamos falar sobre os Estados Unidos da América, ele se adaptou às novas tecnologias de uma maneira mais positiva ou amigável, para que, se alguém acabar estragando tudo, a culpa possa ser atribuída? Porque isso é uma questão muito interessante com a qual você está lidando agora sobre por que não foi aceito pelos médicos. Não posso falar sobre a medicina em geral, mas tenho certeza de que alguns processos são meio que enterrados dessa maneira. Veja desta maneira, Scott. É diferente quando uma empresa farmacêutica se sente ameaçada por uma nova inovação e eles compram o produto e o engavetam. Eu conheço empresas éticas, as chamadas empresas éticas, que você pensaria como empresas éticas que compram produtos. Eles pagam 10 milhões de dólares no estágio inicial de uma ideia. Eles afirmam que isso compete com um negócio atual meu de 1 bilhão de dólares. Vou apenas deixá-lo na prateleira até que a patente expire. Isso acontece constantemente, na minha opinião. Isso é assustador. E depois disso, qual foi o próximo negócio? Então falhou, você não ganhou dinheiro com isso. Você vendeu a API algo assim? Não, o que fizemos foi bem. Eu me lembro de volta ao meu quadro depois de 3 meses no campo. Eu disse a eles que esse negócio não funcionaria. E a resposta deles, lembre-se que eram VCs, mas naquela época VCs eram operadores experientes. Eram pessoas de 50 a 60 anos. Os capitalistas de risco estavam apenas iniciando como uma área. Então esses caras geralmente sabiam do que falavam. E foi realmente fascinante. Eles me olharam e perguntaram o que eu sabia. Você é um médico? Precisamos apenas colocar um verdadeiro vendedor lá dentro. Então eu sabia que se eu os convencesse de que o negócio iria falhar, o negócio acabaria. Então eu disse, ok, você está certo. Sabe, eu sou apenas um médico. Sabe, vamos chamar um vendedor para cá. E eu disse, e o que eu farei é pegar o hardware que desenvolvemos, escreverei um novo software e levarei para laboratórios de sono. Os laboratórios de sono têm um problema com o qual podemos lidar sem problemas de responsabilidade. Poderemos aumentar a produtividade deles e fazê-los ganhar mais dinheiro. Sabe? E então um dos investidores, que era o mais respeitado na sala, disse que levaria 10 anos para fazer isso. Eu disse que é melhor que não, porque não acho que você vai nos financiar por 10 anos. Sim, sim, sim. E que ano eu tenho que te contar isso porque é realmente engraçado? O que era tão interessante é que, sabe, eu sabia que ia levar alguns anos, mas eu sabia que precisava fazer progresso mais rápido. Então eu imaginei o produto, fiz algumas telas, sabe, tirei capturas de tela, fui a alguns dos laboratórios de sono e disse, eu posso te dar isso e vai reduzir seu tempo de pontuação de 4 horas para alguns minutos. E eu disse, e vou até te dar um programa especial para o seu laboratório, vamos fazer isso para você, mas você tem que pagar 60 mil dólares adiantados para eu desenvolvê-lo. No primeiro ano sem ter um produto, vendi mais do que o novo vendedor com sua equipe de 8 pessoas no Salesforce. Tínhamos um negócio, mesmo sem um produto. Isso é incrível e muito inteligente. Suponho que para o vendedor isso não importa. Isso não importa quanta energia você dedique às vendas. Ele se deparou com os mesmos problemas. Certamente a mudança será um sucesso. Esta é a direção que você está seguindo agora. Então eles estavam dispostos a financiá-lo? Mas então fizemos outra mudança no negócio quando vi que, você sabe, o negócio do sono estava ok. Éramos lucrativos e nos tornamos uma empresa pública após apenas 5 anos, pois precisávamos do dinheiro e do público. Sim, então fomos cedo assim. Sim, cedo assim. E, sabe, nós tínhamos receitas e estávamos à beira da lucratividade. Então, sabe, era razoável. Éramos uma empresa jovem e o campo do sono estava crescendo principalmente por nossa inovação. Quando começamos nesse campo, havia apenas 300 laboratórios no mundo todo. Quando deixamos esse campo 10 anos depois, havia 3 mil.
Vários deles usavam nosso equipamento, pois reduzimos o tempo de pontuação de 4 horas para 1 minuto. Então ficou muito mais eficiente e as pessoas começaram a aprender sobre a apneia do sono. Então existem 2 fatores que foram um grande impulso para o crescimento no campo. Mas me diga uma coisa, então quantos anos você tinha quando levou uma empresa a público? Porque isso ainda é uma aventura selvagem. Então isso não é algo que muitos... Neste ponto, você não é mais um novato no empreendedorismo. Você passou por altos e baixos. Você se adaptou. Mas isso não é um pequeno negócio neste ponto, mesmo que esteja relativamente no início. Sim? Eu tinha 35 anos. Isso é jovem, ainda é jovem. E isso não quero dizer... As pessoas que conheço que abriram capital de suas empresas estão em estágios bem mais avançados. Tipo, eu não sei como eram suas receitas quando você tornou essa empresa pública, mas isso não age como uma pequena distração ao construir a empresa quando você está gerenciando esse lado também? Sim, Age. Mas sabe, eu tinha alguém no conselho que era nosso advogado da Securities and Exchange Commission e ele se tornou meu mentor. E a verdade é que isso... Para uma pequena empresa não era tão difícil, pois a maioria das pessoas não prestava atenção nela. Sim, realizamos chamadas trimestrais, encontramos com analistas, sim, todas essas coisas. Mas eu também contratei um diretor financeiro muito experiente, que já havia trabalhado em empresas públicas. Em uma empresa pública, a maior parte do trabalho recai sobre o diretor financeiro. Quero dizer... Obviamente, o diretor executivo, você sabe, está envolvido e fala sobre o futuro e a visão e o que vamos fazer e todo esse tipo de coisa. Mas eu era bastante fluente, você sabe, e nesse ponto comecei a desenvolver pelo menos uma reputação local, porque, você sabe, éramos uma empresa de tecnologia médica em estágio inicial que estava inovando. Então você... As pessoas gostam de escrever sobre esse assunto, então, na área das cidades gêmeas... Nós éramos conhecidos. É um pouco de trabalho, é algo a se considerar. Mas, obviamente, quero dizer, se você tem as pessoas certas ao seu redor, não vai ser como se fosse te estressar demais. Acho que esse é realmente o segredo para fazer algo assim e ir para esse tipo de transação. E isso abre muita liquidez também, o que é bom, e isso te dá algum dinheiro extra, o que é importante. A alternativa é permanecer privado, como muitas empresas que levantam rodadas e mais rodadas de investimento. E então, quero dizer, como fundador, você está desvalorizando sua própria posição de capital repetidamente. E, obviamente, você é responsável perante investidores mais profissionais, como não apenas credenciados, mas agora você é responsável perante VCs e afins. É uma estratégia, mas não conheço muitos que fizeram isso. É muito interessante, mas você conseguiu. Gostaria de entender melhor como esse processo funciona. Mas você faria da mesma maneira? Eu não faria. Depende. Na nossa empresa atual, eu não faria isso. As condições de mercado mudaram antes de tudo. O mercado era muito receptivo naquele ponto para empresas de capital realmente pequeno. Isso foi um ponto positivo. Você está certo. Eu queria ter acesso ao capital, mas não percebi que precisaria do tipo de acesso ao capital e do valor de ser uma empresa pública até que a próxima ideia surgisse naquele negócio, e foi quando realmente houve uma transição e eu estava realmente feliz por ser uma empresa pública naquele ponto, porque nosso VP de operações diz que tem um amigo e ele gostaria de te conhecer. Ele tem algo que quer te mostrar. E então eu disse, claro. Eu disse, estou feliz em conhecê-lo. Entrou no escritório e nos encontramos em uma pequena sala de conferências e ele estava falando um pouco sobre o produto, mas não estava me mostrando. Você sabe, o nome dele é Bruce. Eu disse, Bruce, você acha que eu não poderia ver? Ele pega dentro da sua pasta e estamos sentados em frente a uma mesa e ele... Não pega. Para fora e me entrega. Ele tira e entrega, ele coloca na mesa bem do lado dele. Eu olhei para o Bruce e perguntei se ele achava que eu podia tocar. E ele me entrega. E é um band-aid da Curad com um pedaço de plástico colado em cima dele. Ele estava descrevendo isso e disse, bem, sabe, é como se eu tivesse tido essa ideia. Eu tinha um problema de respiração nasal. Eu tive essa ideia quando fui à feira estadual e estava parado na Avenida Snelling, bem em frente ao recinto da feira. E eu vi esse arco e pensei, é isso. Preciso construir um arco sobre meu nariz. E eu olhei para o produto e estávamos dormindo nesse ponto por 6 anos. Eu tinha conhecimento sobre todos os problemas de sono e respiração.
Eu apenas olhei para isso e disse que amava. Eu amo isso. Eu vou licenciar isso. E eu sabia, quero dizer, Scott, nós éramos uma empresa de capital aberto naquele ponto, como médica de alta tecnologia. E eu sabia que se eu levasse esse produto para o meu conselho, eles diriam, você está louco. Sabe, nós não vamos licenciar um produto de consumo que é um band-aid para o nariz, sabe? Então eu fiz isso sem a permissão deles. Ou sem o conhecimento deles? Como você faz isso? Tipo, como você faz isso? Quer dizer, você é responsável perante o conselho. Quer dizer, você é público. Tudo está exposto, então. Bem, você sabe, eu fiz isso porque... Eu sabia que eles não poderiam me demitir. Os conselhos são muito sensíveis à aparência, você sabe. E lá estava eu, o líder da empresa, e salvei a empresa com uma máquina de OR falida e depois tive um negócio de sono bem-sucedido. E eu estava ciente de tudo o que ocorria no negócio. Não é fácil substituir alguém que é meio que a figura central em todos os departamentos, na maioria das vezes. E então tiveram que aceitar a decisão. E então eu pensei, sabe, às vezes é melhor pedir perdão do que permissão. E este foi um desses exemplos. Eu previa que eles rejeitariam e enxergava o futuro deste negócio. Agora, eles estavam irritados? Sim. E 2 dias após a reunião do conselho, quando mostrei a eles e contei o que fiz, havia um contingente do conselho me esperando quando cheguei ao escritório naquela manhã. E eles disseram, realmente não gostamos do que você fez. Eu disse, sim, eu sei, eu imaginei isso. Eu disse que isso não vai ser um bom negócio. E eles disseram, bem, você gosta tanto, então descubra como fazer isso funcionar. Porque eu já havia começado a procurar, sabe? Alguém que fosse um cara do consumidor. Alguém que trabalhasse para uma empresa farmacêutica que pudesse entender, sabe? Como tudo isso funciona. Eles tinham 4 finalistas que eu entrevistava. E eu disse, você quer que eu gerencie o Braid Right? Eu disse, quem vai gerenciar o Sleep? Eles disseram, você que descubra isso. Contrate um gerente para o Sleep. Você faz isso, Breathe Right. No fundo, eles estavam me preparando para o fracasso para poderem me demitir. Eles queriam mostrar que isso não iria funcionar. E então, quando não funcionou publicamente, eles têm uma desculpa para se livrar de você. Exatamente. E eu disse, tudo bem, nunca fiz isso antes. Adoro aprender coisas novas. Vou descobrir. Como você sabia que isso iria acontecer? Então, quero dizer, você está no espaço do sono, mas como você sabia que este produto em particular, que forçaria alguém a modificar ligeiramente seu comportamento para realmente adotar este produto? Quero dizer, porque ninguém está usando isso neste momento. Não é como se você estivesse trazendo um novo tipo de café para um mercado onde as pessoas já consomem café diariamente. Isso é algo desconhecido e sem precedentes para todos. É uma experiência muito estranha a primeira vez que você coloca. É completamente diferente do que você usa diariamente. Então, como você sabia, olhando para este produto, que ele seria um sucesso? Às vezes você só precisa seguir seu instinto. Certo. E eu acho que muitas pessoas não fazem isso. Sabe, elas não têm fé em si mesmas. Elas não confiam em sua capacidade de realizar algo, mesmo sem saber como farão isso. E elas, sabe, estão no baixo na escala de tomada de riscos. Quando você é empreendedor, é um tomador de riscos, no final das contas. E uma das coisas que eu acho que a maioria das pessoas não entende é pensar versus sentir. Certo? Quer dizer, você sabe, você acabou de fazer a pergunta certa. Como você sabia? Saber é uma sensação sentida. O saber não vem da mente, mas sim do instinto, contrariando o que a maioria pensa. Simplesmente sei que isso vai ser um sucesso. Quer dizer, quando o Bruce me entregou aquele curativo nasal, imediatamente na minha cabeça, eu vi jogadores de futebol usando-o. Eu vi o design dele. Eu vi o gráfico da bolsa de valores subindo na minha cabeça. Ou seja, existia esse conhecimento imediato. E foi por isso que segui em frente. Seu conselho não está muito satisfeito, mas isso não te incomoda. Você vai descobrir de qualquer maneira, certo? Como você leva isso ao mercado? Eu literalmente concebi um plano que achei que poderíamos implementar. Certo. E o plano era, em última análise, colocá-lo em jogadores de futebol. Mas antes de colocá-lo em jogadores de futebol, e lembre-se, isso é pré-internet. Você não pode ir a um podcast e expor isso para 1 milhão de pessoas. Você sabe que em algumas entrevistas de rádio eu sentia que estava falando com as vacas em Montana? O rádio não é o melhor meio para descrever algo inédito, como um curativo nasal que auxilia na respiração. É um tanto complicado. Isso mesmo.
Então, a chave era tudo bem, eu preciso que a imprensa finalmente apoie isso, e então fizemos os estudos médicos e estávamos passando pela Food and Drug Administration. Tivemos que reapresentar uma aplicação porque a Food and Drug Administration disse o que você acabou de dizer. Não há nada como isso. Então, mesmo sendo apenas um curativo nasal, tornou-se um dispositivo médico de classe 2, sabe? E você teve que fazer esses testes e comprovar isso. Essencialmente, eu precisava conseguir o apoio da imprensa. Então, minha parceira ligou, ela conseguiu 700 repórteres de jornais, entre escritores de negócios, escritores médicos, escritores esportivos, para concordar em receber nosso kit de imprensa e não jogá-lo no lixo. E eu optei para eles, eu disse, olhem, neste outono, os jogadores de futebol vão usar isso. Será necessário ter acesso a isso para escrever artigos sobre o assunto. E eles concordaram sem saber. Não sabíamos que os jogadores de futebol o usariam. Tivemos que fazer isso acontecer. E assim conseguimos plantar essa semente. Foi um desafio para uma nova empresa conseguir distribuição, pois as farmácias não aceitavam devido à falta do produto nos atacadistas. Os atacadistas não aceitavam porque nenhuma farmácia estava solicitando. Então, literalmente tivemos que fechar os ciclos entre o cliente, o farmacêutico e o atacadista. Realizei 400 entrevistas de rádio para conseguir 3.000 farmácias a bordo, a fim de que todos os 10 atacadistas aceitassem. Então fui até a Walgreens e disse que este produto seria um sucesso. O chefe da seção de tosse e resfriado pergunta, qual será o faturamento no primeiro ano? Eu disse 23 milhões. Ele diz que estou cheio de merda. Eu concordo que provavelmente estou. E então ele não aceitou, é claro. E ele diz, não, eu não vou pegar o produto. Não darei espaço na prateleira para você. Disse que terá que aceitar. Eu disse, você vai ver. E então, quando saí do escritório dele, a primeira pessoa que liguei foi para o gerente regional das lojas Walgreens nas cidades gêmeas. Levei-o para almoçar e perguntei como poderíamos implementar isso em suas lojas. Ele afirma ter controle sobre o espaço do balcão. Eu disse, sério? Eu disse, e não precisa ser aprovado pela sede? Ele responde, não, esse é o meu domínio. Enquanto eu mostrava o produto para ele, eu perguntei, o que você acha? Ele responde, eu adorei, vou colocar no balcão. E então vendeu ao lado do caixa. Qualquer coisa vende bem lá. Então vendeu muito bem. Ele ligou para 4 amigos que eram gerentes regionais em outras regiões do país. E eles pegaram e estava indo bem. E então recebo uma ligação do comprador de tecido frio e ele diz, venha aqui agora. Você passou por cima dele, o ignorando completamente. Está nas suas lojas de qualquer maneira. Certo. E então ele, você sabe, eu entrei... Lá eu disse, então está vendendo bem, não? Ele disse, você pode vender merda no balcão? Ele diz, eu disse, então por que você quer pegar o produto pelo correio? Ele diz que você é um pé no saco. Eu tenho que processar todos esses pedidos dessas lojas regionais separadamente à mão. Isso tomou todo o meu dia. Estou comprando isso só para me ver livre de você. Isso é tão engraçado. Isso é tão engraçado. Então, novamente, não é a propósito. Qualquer pessoa que nunca tenha lançado uma marca de bens de consumo no mercado, como o que você está fazendo, é excepcionalmente difícil de fazer sim, porque agora é tão... Eu não acho que você pode apenas fazer esse mesmo roteiro em 2024, eu não tenho ideia. Mas provavelmente isso parece ridiculamente difícil de fazer, a menos que você tenha os relacionamentos. Eu acho que esse é um fator X que você pode se apoiar, mas se você não tem esses relacionamentos, é muito difícil conseguir esse tipo de distribuição sem atração de vendas ou atração de receita, certo? Se você está no estágio em que estava... Então, para conseguir a distribuição, eu tinha certa independência. E então eu finalmente consegui a Walgreens. Peguei o primeiro pedido deles de 200 mil para estocar as prateleiras. E a primeira coisa que fiz com isso foi ir até a melhor corretora regional do país, porque todas eram regionais. Não havia empresas nacionais. E eram os irmãos Pancal. E eles eram conhecidos como o Grupo de Elite. Eles eram baseados em Chicago, então a Walgreens tinha sede em Chicago. Eles cuidavam da conta da Walgreens. E eu entrei lá e havia 2 cavalheiros apropriados em ternos de 3 peças. E eles disseram, bem, Dr. Cohen, o que podemos fazer por você? E eu disse, eu tenho um cheque para vocês. Eles se entreolharam e disseram, espera aí, nós é que deveríamos lhe escrever cheques ou você nos escrever cheques sobre isso ou aquilo. Como assim você tem um cheque para nós?
E eu disse, bem, olha, eu tenho um pedido aqui de $200 mil, sabe, da Walgreens. Quero que você assuma essa conta e eu te darei isso como início. Eles disseram que isso significa que você terá que lhes pagar comissão. E eles perguntam o motivo de você estar fazendo isso. Eu disse, preciso de um favor seu. Eu quero que você ligue para as melhores, 8 outras empresas regionais que são corretoras e peça para elas se encontrarem comigo, e eles disseram feito. Isso é tão... Então aumentamos a distribuição rapidamente e estávamos em 40 mil lojas, Mas... Eu não quero pegar... Você sabe, eu diria que todo o processo levou cerca de 7 meses. É muito bom. Ótimo, mas consiga isso para a temporada de futebol. Eu ia dizer que se você não tivesse, se você não tivesse nas lojas, então nenhuma das estratégias funcionaria. Então, estou supondo que se você quisesse que os jogadores de futebol usassem, você precisava ter prova de que foi adotado pelo mercado. Na verdade, ainda não foi adotado porque estava apenas chegando nas prateleiras. Eu precisava de evidências dos principais treinadores da National Football League, então passamos a importuná-los. Eu tinha um cara que toda semana ligava para todos os treinadores principais da National Football League e perguntava se eles já tinham usado isso nos seus jogadores. Você já usou eles? E finalmente um deles usou. Ele colocou em Herschel Walker e ele marcou alguns touchdowns. E havia um fotógrafo bem atrás do gol, você sabe, os postes do gol. Ele tirou uma excelente foto do Herschel com isso. Um repórter de campo do Philadelphia Inquirer, que apareceu na seção de esportes na página 6 na segunda-feira, nos ligou. Ela viu isso na quarta e perguntou qual era a história por trás disso. E então ela escreveu um artigo e intitulou o artigo Bicos Enfaixados Respiram Melhor. E foi naquela época, impressões coloridas em jornais eram raras. E havia uma de 6 por 9 polegadas na primeira página da seção de esportes do Inquirer. Então fizemos reimpressões coloridas disso, informamos aos demais treinadores que outros jogadores estavam usando isso. Seus jogadores estão atrasados? E eu disse, cole isso no seu vestiário. Jerry Rice percebeu que tinha um problema de respiração nasal. E ele foi até Lindsey McLean, o treinador-chefe, e disse, vou tentar um desses. Ele colocou, ele adorou. Ele usou na segunda à noite no futebol. Neste ponto, você ainda administra as duas empresas. A Pobco agora está administrando as duas empresas, mas estou supondo que há um ponto em que Breathe Right começa a superar toda a tecnologia médica tradicional que você construiu. Sim, exatamente. E então acabamos vendendo. Então você vendeu todo o público? Não, nós apenas vendemos a parte do sono. Como você empacota uma parte de uma empresa pública e depois a vende? Qual é a estratégia para fazer isso? Foi realmente fácil porque as patentes eram tão diferentes que a API poderia ser dividida. Naquela época, eles tendiam a apenas comprar tecnologia e incorporá-la em suas coisas. Estávamos fornecendo a eles todo o material de engenharia, nosso histórico de vendas e a propriedade intelectual. E então foi uma transação que não exigiu muito. E isso foi, então quero dizer, quando você vendeu para a GlaxoSmithKline em o que foi 2006, correto? Sim. Foi a Breathe Right, certo? Obviamente numa saída incrível. Então foi por 566 milhões que você vendeu a IP para Breathe Right e todo o tipo de o negócio. E havia outro produto, Fiber Choice. Lançamos os comprimidos mastigáveis Fiber Choice para competir com o Metamucil. E esse negócio estava indo bem? Naquele momento, tínhamos um negócio de aproximadamente 140 milhões de dólares, com alta lucratividade. Mesmo para bens de consumo? Marca. Bem, vamos encarar isso. Uma tira nasal Breathe Right, nós as transformamos em bilhões. E você sabe, uma tira custava naquele ponto 2,75 de centavos. Ah, caramba. Certo, ok. Então eu... Você tinha uma margem de 90%, sabe? Então, ok. Então você teve uma saída incrível. Neste ponto, você mantém o cartão nacional de saúde. Quer dizer, é negociado publicamente. Quer dizer, você poderia, em teoria, estou supondo neste ponto, quase se aposentar, e você poderia descobrir o que fazer a seguir. Então, isso não é o fim da sua história? Eu sei que você começou outra empresa após essa transação. O que aconteceu na sua vida como empreendedor de enorme sucesso depois disso? Agora todos conhecem a sua marca, é um nome familiar.
Então, o que você faz em seguida? Eu voltei aos meus dias de faculdade de medicina porque algo que aprendi lá realmente me incomodava. E isso era que 75 a 90% de todas as condições médicas são agravadas ou causadas por estresse. Eu questionava meus professores sobre por que não estávamos fazendo algo a respeito. Eles tinham boas respostas, sem entrar em detalhes. Queria ver se poderíamos resolver esse problema. Então, meu parceiro e eu decidimos começar uma empresa separada, enquanto a Cartão Nacional de Saúde ainda estava operando. E foi a ideia de vamos fazer algumas pesquisas, vamos descobrir se poderíamos criar uma tecnologia que faria isso, sabe? E então começamos essa empresa em 97. Na verdade, mesmo que atualmente nos chamemos Soltech Health, na verdade é Round River Research Corp, fazendo negócios como Soltech Health. Então, Soltech, você começou há um tempo. Isso não é uma nova empreitada, apenas uma que você continuou. Sim. Bem, o que aconteceu? Bem, o motivo de termos nomeado como Round River Research foi porque sabíamos que seria como navegar em um rio redondo e teríamos que dar voltas e mais voltas para descobrir a solução. Quando você começou a Round River, antes mesmo de entrarmos aqui, você mencionou que a primeira empresa que você começou, como a Cartão Nacional de Saúde, era radicalmente diferente na maneira como você a iniciou e operou em comparação com a Round River, que eventualmente se transformou em Soltech. Então, talvez apenas pinte um quadro de como você pensou em começar a Round River versus quando você começou a CNS. Ok. Sim, quero dizer, as duas empresas são dramaticamente diferentes, mas ter a experiência da primeira, especialmente por ter sido uma empresa pública, levantando fundos da maneira que fizemos, VCS público, fazendo todo esse trabalho de engenharia, o trabalho do consumidor, a pesquisa do consumidor, você sabe, tudo isso me ensinou tanto que quando começamos a segunda era, você sabe, vamos ter que fazer muita pesquisa. Vamos manter a equipe realmente muito pequena, e não vamos gastar muito dinheiro. Você sabe, vamos colocar nosso próprio dinheiro nisso, porque não sabíamos no início se poderíamos ou não resolver o problema. Então, sabe, nós estávamos apostando contra nós mesmos. Na verdade, não investimos muito dinheiro nisso. Você poderia dizer por culpa, pois ganhamos muito dinheiro. Foi como, espera aí, eu fui para a faculdade de medicina. Eu não queria de certa forma jogar fora essa educação. E se isso fosse realmente possível, sabe? E então vamos ver o que podemos fazer. Vamos, sabe, economizar em termos de, sabe, despesas, porque vamos ter que trabalhar nisso por muito tempo, sabe? Antes de chegarmos a uma descoberta. E isso é verdade. Quer dizer, nós meio que sabíamos disso e começamos em 97. Não tivemos nossa primeira grande descoberta até 2014. Isso é uma quantidade absurda de tempo. Isso é um tempo absurdamente longo. Como uma empresa funciona e opera por 7 anos sem ter algum tipo de descoberta ou produto que faz... Ah, espera, não, você disse 2014, então foram 17 anos. Sim, 17 anos. Como uma empresa opera por 17 anos sem descobrir qual produto vai vender? A taxa de queima estava muito baixa e não estávamos recebendo salário. Mas não estávamos, não nos pagávamos, então colocamos o dinheiro que tínhamos em uma equipe muito, muito pequena. Sabe, pessoas dedicadas que amavam a missão. Então, sabe, não pagamos grandes quantias de dinheiro. Nem mesmo formamos um conselho por muito tempo. E foi um daqueles acordos onde você... Não gaste muito dinheiro. Esse negócio não seria possível se você tivesse captado capital de risco. Não, porque... Não, eles teriam sido bem. Esses fundos duram 10 anos. Eles concluíram seu ciclo de investimento após 6. Eles precisam de uma saída, pois não gostam de devolver ações para seus investidores. Então era totalmente impossível. Nos últimos anos, conseguimos algum dinheiro e começamos a progredir com algumas das tecnologias que estávamos testando. Tínhamos amigos, familiares e alguns investidores anjo interessados. Então começamos a coletar algum investimento. Mas, novamente, mantivemos os dólares baixos, mantivemos a avaliação baixa e foi muita pesquisa. É um bom resultado. E faz sentido do jeito que... Então existem muitas empresas... Não conheço esse espaço. Muitas empresas estão focadas exclusivamente nisso? Apenas em pesquisa sem receita.
Isso parece ser algo que uma universidade faria, não uma empresa privada em si. Sim, várias empresas privadas fazem isso, geralmente com financiamento por subsídios. Eles têm redatores de subsídios que fazem isso, mas também precisam ter paciência. Então existem vários que fazem dessa maneira. Eu não tinha paciência para escrever subsídios. Então era como, não, eu preferiria apenas Pagar por isso? Você prefere um estilo de negócio ao outro, levantando fundos versus não levantando? Sim, é fácil. Quando não é necessário levantar dinheiro, você pode focar totalmente no negócio. Foi exatamente o que fiz. Como somos uma pequena empresa que adotou essa estratégia, optei por não buscar investidores de capital de risco, pois não há como saber quando conseguiremos transformar nossa invenção em um produto de fato. Eu não podia me dar ao luxo de trazê-los, então para mim era manter pequeno. Quero dizer, eu ainda passo muito tempo arrecadando fundos, sabe? Agora quero dizer, é realmente engraçado, mas fazemos de uma maneira tão diferente de como outras empresas fazem hoje. É como, sabe, se você pode fazer um registro 506C, sabe, com a Securities and Exchange Commission, e isso permite que a empresa comercialize suas próprias ações, certo? E então, quase sempre temos uma oferta em processo e eu estou sempre vendendo. Sabe, quero dizer, temos uma oferta aberta agora mesmo. Ei, Scott, você quer investir? É realmente bom, sim. Por que não? Você tem um histórico, eu vou sair. Você tem um histórico, então quero dizer, isso é meio que... O que fazemos, mas você sabe, nós não nos tornamos audaciosos em buscar investimento até sabermos que tínhamos algo. Descobrimos como melhorar a produção após uma descoberta. Como podemos aprimorar isso? Porque mesmo desde o tempo em que tivemos uma descoberta até agora, já se passaram 10 anos e finalmente estamos lançando o produto e colocando-o no mercado. Então ainda restava muito mais trabalho a ser feito. E aprendemos tanto ao longo do caminho. Então não foi apenas uma descoberta. Provavelmente fizemos 10 descobertas significativas que cada uma delas poderia ter resultado em uma série de publicações médicas. Mas como empresa, temos que prestar contas aos acionistas. Então isso se transformou em um enorme investimento em propriedade intelectual, porque no final das contas, quando você vende um negócio, tudo se resume a API. E então, sabe, quando percebi o que tínhamos, particularmente em 2018, tínhamos levado a tecnologia longe o suficiente onde percebemos que a mesma parte do sistema nervoso que tínhamos que estimular para reduzir o estresse é a mesma, é o marca-passo do sono profundo. E então essa foi uma revelação fascinante. Então a primeira coisa que fiz foi ligar para um amigo que dirigia um laboratório de sono e disse: Marty, tenho que trazer isso. Temos que fazer algum trabalho para ver o que está fazendo. Acho que estamos estimulando o sono naturalmente em termos do marca-passo real, não como um medicamento para dormir onde você não está causando sono, você está causando sedação. Isso afeta o córtex. O marca-passo está no tronco cerebral, está na parte reptiliana do cérebro. E você pode ter ouvido falar do sistema nervoso autônomo, seja luta ou fuga versus descanso e digestão. Era a parte de descanso e digestão a divisão parasimpática. E nós tivemos que tratar isso. Acabamos usando uma técnica que nunca havia sido comprovada. Era hipotético. Então foi chamado de arrastamento. Tivemos que fazer essa parte do sistema nervoso reagir a um estímulo externo seguro. E então, pense no arrastamento como 2 diapasões que estão sintonizados na mesma frequência. Você inicia um e nem mesmo toca o outro. Você apenas o aproxima e então o outro começa a vibrar porque as moléculas do ar fazem isso. Então tivemos que fazer o mesmo, mas obviamente não com ar. O cérebro funciona eletroquimicamente, mas a parte elétrica era interessante. E então, se pudéssemos obter ondas elétricas, essencialmente, ondas magnéticas podem interagir na frequência certa para estimular parte do sistema nervoso. E nós fizemos você descobrir como fazer isso. Percebemos que a dependência está relacionada aos diferentes estágios do sono. Felizmente, eu tinha todo esse conhecimento. Sabe, nós fomos pioneiros no Cartão Nacional de Saúde, na automação dos diagnósticos do sono, então eu sabia que escrevi este software para isso, certo? Sim, você sabe como você sabia disso, não, me desculpe, eu só estou tão curioso, como você falou, porque é tão interessante como os 2 negócios que você construiu
realmente se complementam muito bem, mas como você descobriu que o estresse está ligado ao sono, porque isso foi, quero dizer, obviamente anos de pesquisa, mas qual foi a descoberta que levou você a entender que se tivermos este dispositivo que estimula, eu não vou lembrar de nenhum dos termos médicos que você acabou de mencionar, então nem vou tentar. Se ele tem um dispositivo que estimula essa parte específica do cérebro que induz ao sono verdadeiro e não apenas a sedação, então isso tem um efeito ajusante nos seus níveis de estresse. Porque o estresse, eu acho que para um leigo é baseado em cortisol até certo ponto, mas também no sistema nervoso simpático e parasimpático e como esses dois interagem. Então, muita coisa está acontecendo. É interessante como você descobriu que o que construiu em seus primeiros anos te dá informações valiosas para criar a segunda coisa que realmente resolve o estresse das pessoas. Foi muito fácil, pois fizemos funcionar para o estresse. Após fazermos a descoberta-chave, começamos a testá-lo em pessoas e elas adormeciam. Isso é tão engraçado. Então dissemos, ok, sabíamos qual área do sistema nervoso estávamos afetando. Então, pesquisando na literatura, encontrei artigos que identificaram isso como o real marca-passo do sono. E então, ok, tudo bem, tudo se encaixou perfeitamente. Então começamos a fazer esses testes e trabalhar, resolver todas essas coisas. E ok, então este dispositivo é um marca-passo do sono. Ele aciona algo e então você adormece e obviamente isso ajuda o seu estresse. Vamos realmente entrar na mecânica do estresse e do sono em um segundo. Antes de prosseguirmos, gostaria de saber por que você mencionou IP e propriedade intelectual. Fale comigo apenas do ponto de vista de negócios, então poderemos mudar de assunto. Empreendedores iniciantes geralmente não pensam em propriedade intelectual, IP, marca registrada e assuntos relacionados ao construir uma empresa, pois é caro, demorado e requer assistência jurídica. Então você está apenas tentando descobrir como ganhar seu primeiro dólar. Mas fale-me sobre a importância do IP e da propriedade intelectual em um negócio e como você a defende, porque você já fez isso algumas vezes. o IP é fundamental para o sucesso de qualquer negócio, especialmente para pequenas empresas em início de atividade. Se você não tem IP, alguém simplesmente vai entrar, copiar o que você fez, e se eles têm os recursos financeiros, você está acabado. É o fim para você. Sabe? Então, sem IP, eu não sei como você avalia uma empresa, mesmo que eles tenham receitas. Se eles não têm IP, uma empresa maior aparece, copia eles e os elimina do mercado. Então, para mim, o IP sempre foi a pedra angular. E então, quando percebi o que tínhamos em 2018, eu descobri, sabe, nós já tínhamos uma firma de patentes, mas eu queria mais do que isso. Eu queria um gênio de patentes, sabe? E então eu encontrei um, sabe, e fui lá e me encontrei com ele. Ele estava em Bainbridge Island, sabe, perto de Seattle. E ele diz, olha, se eu te aceitar como cliente, ele diz, eu trago uma equipe de engenheiros e faço 6 meses de pesquisa sobre o que você tem, porque as patentes são todas sobre a seção de divulgação, porque ele diz que você tem que olhar para uma patente como se fosse uma máquina do tempo, e se você colocar todas essas informações na seção de divulgação, você pode continuar revisitando essa patente pelos próximos 20 anos e criando aplicações de continuação que continuam estendendo a vida da patente. E ele diz que minha estratégia é toda sobre divulgação, divulgação, divulgação e tentar prever o futuro. E eu simplesmente amei o que esse cara estava dizendo. Fazia tanto sentido. Dessa forma, desenvolvemos uma equipe de PI. E esse cara que eu coloquei no comando da equipe de PI, vou continuar compartilhando ideias baseadas no que observo na clínica e no que acredito estar funcionando. Vocês fazem a pesquisa. E esse cara era um especialista mundial em patentes. Quer dizer, este é o inventor da tecnologia OnStar da General Motors. Mas então ele saiu e fez todas essas outras coisas. Ele possui 19,7% de toda a propriedade intelectual sobre veículos autônomos que ele licenciou para as 22 principais empresas de automóveis do mundo. Ele processa e defende suas próprias patentes. Quer dizer, esse cara é brilhante. Então, basicamente, eu apenas disse, você está encarregado disso. Nós apenas pagaremos a conta. E então nós gastamos uma fortuna com ele, mas ele adora aprender. E então, você sabe, ele agora está parcialmente aposentado.
somos um dos 2 clientes dele. O outro é o filho dele, sabe? Ele e eu trabalhamos juntos por 6 anos, desenvolvendo um imenso portfólio de propriedade intelectual. Esse é o valor atual da empresa. Isso pode ser verdade, pois como empresa, muitos se concentram na receita, mas você mencionou algo realmente interessante. Se você conseguir fazer sua API corretamente, licenciar essa API pode ser uma fonte de receita. Certo. Isso pode ser todo o negócio, sim. Isso mesmo. Bem, e eu entendi. E quando começamos a olhar para a nossa tecnologia, percebemos, meu Deus, sabe? Voltando para os 75 a 90% de todas as condições médicas são ou agravadas ou causadas pelo estresse. Sim. Bem, ok. Podemos ir à Food and Drug Administration e obter reivindicações para tudo isso. Você tem um negócio médico colossal. Nós até mostramos que isso funciona para condições não relacionadas ao estresse, como neuropatia periférica diabética. Existem 200 milhões de pessoas ao redor do mundo com esse problema. E nós não apenas aliviamos a dor, começamos a regenerar os nervos. Então a sensação começa a voltar. Ninguém conseguiu fazer isso. Se considerarmos apenas esse mercado, poderíamos simplesmente licenciar isso a todas essas empresas. Ou poderíamos dividir a patente de tal maneira que poderíamos vender essa parte do negócio. Podemos vender a parte do consumidor apenas para financiar a pesquisa médica, e o negócio médico vai valer muito mais do que o lado do consumidor. Quanto custa passar por esse tipo de processo para obter as IPs e as patentes e tudo configurado corretamente? Bem, gastamos uma quantidade desproporcional de dinheiro nessa área simplesmente porque tudo isso é completamente novo e queríamos encapsular. Basicamente, queríamos ter um monopólio nesta área. Então gastamos milhões. Investimos cerca de 3 milhões de dólares nesse projeto, o que é considerado um valor muito alto no topo do espectro para a propriedade intelectual nesse tipo de jogo. Para uma startup, sabe, né? Uma pequena empresa é uma quantia enorme. Para uma grande empresa não é grande coisa, mas... Sim. Claro, mas para uma empresa como a nossa... É um grande negócio se você tem uma mensagem para empreendedores que estão procurando construir algo agora, mas talvez haja menos invenção envolvida na empresa que eles estão construindo. Há aspectos nos quais eles deveriam se focar em registrar marcas ou patentes em detrimento de outras. Se eu estou pensando em uma empresa que está desenvolvendo algum software, por exemplo, você recomenda que eles patenteiem seu código? Isso é algo que as pessoas fariam? Sim, geralmente há alguns truques no código e você pode patentear ou manter como segredo comercial se achar que alguém no campo não conseguirá descobrir. Mas você quer investigar isso, sabe? Ou, sabe, a outra coisa é ter uma saída... No caso, sabe, você não vai conseguir vencer no mercado. Saiba quem serão os compradores e conheça-os para que eles estejam cientes de você. E, sabe, se eles fizerem a oferta certa, considere-a. Esse é outro ponto que eu acho que, sabe... Você mencionou novamente antes de pressionarmos o botão de gravação. Me desculpe, você conversa com muitos empreendedores e eu também converso com muitos empreendedores. E é certamente distinto para um empreendedor experiente que já passou por isso. Mas acredito que um empreendedor iniciante foca somente em construir. E muitos dos que eu converso não sabem quem é o comprador deles. Eles desconhecem o plano de saída, se será uma estratégia, venda para private equity ou abertura de capital. E como investidor, isso é incrivelmente assustador porque você quer saber quando vai recuperar seu dinheiro. Mas quando você constrói um negócio, qual é um conselho que você poderia dar, mesmo com o que você está construindo agora, quando pensa em um plano de saída ou uma estratégia de saída que um empreendedor em estágio inicial poderia aprender? Bem, deixe-me contar como pensei na nossa saída para esta empresa para que você possa apreciar. Eu acho que veja as peças, ok? Temos um sistema que possui alguns componentes. Temos esse gerador magnético que vai embaixo da cama, certo? Ele gera as frequências desejadas para realizar diferentes processos, como aumentar o sono profundo, por exemplo. É possível restaurar o sono profundo que é perdido com o envelhecimento, correto? Novamente, isso é uma novidade, certo? Então você tem aquele gerador. Desenvolvemos nosso próprio dispositivo vestível para analisar a variabilidade da frequência cardíaca, não só no domínio do tempo, mas também nas frequências, a fim de ajustar o que dizemos ao gerador. É um sistema de feedback em loop fechado.
Então, nosso dispositivo vestível em tempo real diz ao gerador para enviar certas frequências quando a pessoa entra em sono profundo. Ok, então há um dispositivo vestível, obviamente há um aplicativo, você sabe, e você precisa ser compatível com iOS e, você sabe, Android. E temos um banco de dados baseado em nuvem para armazenar todos os dados para que novamente possamos fazer pesquisas. Então você tem 4 componentes diferentes. Bem, desses componentes, qual deles é mais relevante para outras empresas que poderiam se interessar por nós? Seriam as empresas de dispositivos vestíveis, não é? E então fizemos uma pesquisa sobre por que as empresas de dispositivos vestíveis estão neste negócio. Sabe qual é o principal motivo? Sabe, existem muitas empresas de dispositivos vestíveis e elas vêm e vão, mas quem são as que vão vencer a longo prazo, certo? Porque, sabe, podemos tornar nosso gerador agnóstico em relação aos dispositivos vestíveis, já fizemos pesquisa suficiente para isso. Ok, e isso é tudo, e essa é a parte chave. Então, se quisermos nos unir a algumas empresas de dispositivos vestíveis, sabe, poderíamos deixar que o dispositivo vestível deles executasse nosso gerador, ok, e já identificamos uma relação com a Best Buy. Eles têm a sede aqui, conhecemos os executivos deles. E então, sabe, eles queriam adotar nosso produto porque era inovador, era eletrônico. Eles gostam de se envolver com coisas da área de saúde. Fui até eles e disse que estamos pensando em tornar o gerador indiferente a vestíveis. Sabe, você quer fazer algumas apresentações para nós e então vocês podem agrupar isso, sabe? E eles disseram sim, claro. Então pesquisamos e analisamos as empresas de wearables. Quais são as 4 principais empresas de wearables? E descobrimos que são a Apple, sabe, Samsung, Xiaomi e Huawei. 2 empresas chinesas. E então você pergunta, o que é comum entre essas empresas? Em outras palavras, eles estão no negócio de wearables apenas por wearables? Porque essas são empresas gigantescas e suas receitas e lucros com wearables estão lá? Eles são um erro de arredondamento no seu demonstrativo de resultados. E então você percebe, há algo mais, há outra razão pela qual eles estão na indústria de wearables. Bem, com certeza, essas são as 4 principais empresas de smartphones do mundo. E uma vez que o consumidor conecta o wearable ao smartphone, é menos provável que, você sabe, mude para um smartphone diferente. Eles estão fazendo isso para proteger a participação de mercado de um negócio muito maior. Então, imediatamente, o que isso te diz é, cara, essas outras empresas de wearables estão em apuros porque, você sabe, não há muita propriedade intelectual associada a um wearable. Certo? Ao observar isso, você percebe que as grandes empresas têm capacidade de gastar mais do que as menores. 1000%, sim. Se analisarmos as empresas menores que são públicas, podemos considerar a venda a descoberto de suas ações, pois é questionável por quanto tempo elas conseguirão competir com as outras empresas maiores. E então, o que alguns deles tentaram fazer é criar pequenos nichos, sabe? Aplicações. Quer dizer, eu acho que a mais inteligente é a Garmin, porque eles têm um tipo selecionado de cliente e eles vão ser leais à Garmin, então eles vão comprar um wearable da Garmin. Mas você olha para alguns dos outros, olhe para o Fitbit. Embora... Então, sabe, a Alphabet poderia ter integrado isso melhor ao telefone do Google, mas nunca o fez. E eles compraram a Fitbit no início do processo. Eles alegaram que o objetivo era ter mais dados, porque naquele ponto a Fitbit tinha cerca de 28 milhões de clientes. Mas se você olhar para as empresas mais recentes que entraram nisso nos últimos 5 a 10 anos, o número de usuários está na casa dos milhões. Então é como... Para onde eles realmente vão? Mas é interessante porque eu conheço algumas das empresas que foram construídas nos últimos anos e elas estão tentando competir com os gigantes, os colossos. Ao analisar sua estratégia, você está dizendo que não tentará competir com esses gigantes. Vou encontrar uma forma de me conectar ao ecossistema, pois agora entendo por que os dispositivos vestíveis fazem parte dele, e esse é o meu ponto de saída estratégico, ou o meu comprador estratégico. Do lado do consumidor. Sim. 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 Então, venderíamos a parte do consumidor deste negócio? Sim.
porque conseguiríamos muito dinheiro com isso e então não precisaríamos levantar mais dinheiro e diluir o interesse dos nossos acionistas e financiar as coisas médicas e provavelmente levar as coisas médicas para uma oferta pública inicial cedo. Então, novamente, nossos acionistas teriam liquidez total. Sim, isso é inteligente. Isso é muito, muito inteligente. Além disso, se você continuar reinvestindo nas coisas médicas, acredito que possa licenciá-las para quem comprar os produtos de consumo, pois eles vão querer seguir avançando. Ou outras empresas médicas. Existem muitas empresas médicas que se especializam em diferentes áreas. Você poderia simplesmente dizer, ok, vou licenciar este produto para você, para depressão. E você poderia ter neuropatia periférica diabética, e poderia ter asma, e poderia ter enxaqueca, poderia ter, sabe, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, sabe? A lista continua e continua e continua. Eu quero desvendar um pouco a ciência do estresse e do sono. Acho que será muito interessante conversar sobre isso, mas antes, apenas alguns últimos pensamentos sobre o negócio em si. Para onde essa empresa está indo? Para onde você quer vê-la indo no futuro? Quais são algumas melhorias nas quais você está trabalhando agora que te deixam animado? Então, vamos discutir algumas das ciências por trás disso. Sim. Quer dizer, eu mencionei DPN e já tivemos discussões preliminares com a Food and Drug Administration. Então, vamos levar esse assunto pelo processo para obter a liberação da Food and Drug Administration. E isso é bom. E então existem outras condições neurológicas que são meio relacionadas em termos de fisiopatologia. Mas uma das coisas que é muito interessante para mim é que podemos restaurar o sono profundo que perdemos à medida que envelhecemos. O sono profundo é a fase mais importante do sono porque ele restaura o corpo toda noite, essencialmente. Então, definitivamente, é o principal motor em termos de reparo celular, regeneração celular, até mesmo reparo de ácido desoxirribonucleico, sabe? Sem falar na regulação do sistema endócrino e no fortalecimento do sistema imunológico, certo? E isso é vital. Quando você olha para um gráfico mostrando como você perde o sono profundo, quanto você perde à medida que envelhece, e compara esse gráfico com o número de doenças crônicas que você acumula com a idade, você literalmente tem uma correlação inversa. Uau! Então você pode dizer, olhando para fora do fato de que todos na Terra, cada ser humano, perdem o sono profundo à medida que envelhecem, você pode olhar para o gráfico de sono profundo de alguém e descobrir como todas as outras coisas em sua vida estão indo com base em quanto sono profundo eles estão conseguindo. Praticamente, quero dizer, é um indicador muito primário e você sabe, argumentariam que também é um indicador de longevidade, sabe? E então isso reverterá o envelhecimento até certo ponto? Não posso responder, mas há muitas suposições e evidências que sugerem que isso é uma possibilidade. Todos estão interessados em biohacking, longevidade e reversão do envelhecimento atualmente. E lá há tantas, não truques, mas coisas que as pessoas estão tentando, mas parece que isso é meio que a primeira coisa em que você deveria se concentrar. É o seu sono profundo. Além disso, veja por outro ângulo. Não posso prometer que você viverá até os 120 anos se usar nosso equipamento para restaurar seu sono delta, seu sono profundo. Mas, sabe, digamos que você vai morrer aos 90, sabe? Ou se essa coisa permitir que você viva até os 95, esses 5 anos extras valem a pena? E eu diria que só valem a pena se você puder ser saudável durante esses 5 anos. Quer dizer, se você me desse a escolha, viver sem nenhuma doença até os 90 e depois morrer, ou viver até os 95 e acumular essas doenças, eu escolheria a primeira opção. Eu diria, não, eu escolho 90 bons anos. Você pode ficar com os últimos 5 anos? E sabemos por que o sono profundo se deteriora ou diminui à medida que você envelhece? Não. Mas não é interessante que isso ocorra? Meio que um desses relógios biológicos que, sabe, você se pergunta sobre, mas agora podemos reverter isso e podemos reverter naturalmente. Em outras palavras, não estamos fazendo isso de uma maneira que afete o córtex cerebral para criar ondas delta associadas ao sono profundo, porque estamos migrando por todo o circuito do sono que afeta todo o cérebro e tem efeitos secundários em coisas como o sistema imunológico, o sistema endócrino, reparo celular, regeneração celular. Conversando com Brian Dawkins, ex-jogador das Eagles e membro do Hall da Fama, ele me disse que gostaria que eu tivesse inventado isso quando ele estava na casa dos 20 anos,
pois já sentia deterioração aos 30. Expliquei que perdemos o sono profundo a partir dos 20 anos, progredindo até os 80, quando não temos mais. Os estágios do sono são sono leve, sono profundo, delta, e sono movimento rápido dos olhos, o sono dos sonhos. Então isso é sono dos sonhos, ok. Se você observar o sono e dividi-lo, você passa cerca de 25% do seu tempo de sono, não tempo na cama. Há uma diferença porque você passa muito tempo acordado na cama. Geralmente 1 hora, certo? Então, se você olhar apenas para o tempo de sono, seu tempo no sono, movimento rápido dos olhos, sono dos sonhos, é cerca de 25%. E a porcentagem de tempo que você está no que é chamado de não movimento rápido dos olhos, que é leve e profundo, é de 75%. E cerca de metade disso é leve. E 25% é profundo. Se você é um jovem normal de 20 anos, certo? Saudável, jovem normal de 20 anos. Mas então, o que acontece com o tempo? Seu sono profundo fica cada vez mais leve, então não é mais profundo. E o seu sono leve fica ainda mais leve. Com isso, seu sono fica mais fragmentado e você passa mais tempo acordado. E assim, ele não é quase tão restaurador quanto era antes. E aprofundamos todo esse sono não movimento rápido dos olhos para fazer você se sentir melhor no dia seguinte e, obviamente, ter os benefícios para a saúde. E apenas para conectar isso, então, quando você aprofunda o sono profundo, isso impacta muitas coisas, mas como isso impacta seus níveis de estresse e seu sistema nervoso e seu cortisol? Você mencionou, isso também afeta seu sistema endócrino, você mencionou? Sim, sistema endócrino, todos os seus hormônios. Isso é todos os seus hormônios, certo? Então, talvez mostrando porcentagens ou números ou algum tipo de quantificável para que as pessoas entendam como esse sono profundo impacta diretamente o seu estresse. Bem, lembre-se de que estamos falando da mesma área do sistema nervoso. Sim, certo. Número 1. Número 2, tenho certeza de que você já ouviu o termo neuroplasticidade. Claro, sim. Então seu cérebro, à medida que você aprende, forma novas vias neurais. Exatamente. Certo. Quando eu estava em treinamento de neurologia, esse conceito não existia. Nas últimas 3 décadas ou mais, as pessoas perceberam que o cérebro é dinâmico. Certo? Bem, porque estamos apoiando e influenciando essa parte primitiva do cérebro, que tem conexões em todo o cérebro, está restaurando todas essas áreas. Assim como, ao restaurar o sono profundo, isso não ocorre na primeira noite de uso. Se você já tem os circuitos em ordem quando tem 20 anos, sim, você vai sentir um efeito muito rapidamente. Se você tem entre 45 e 70 anos, já perdeu de 60% a 70% do seu sono profundo. Então, é necessário regenerar esses circuitos. Então, dependendo de quantos anos você tem e quão danificado está o seu cérebro, vai levar, 1 mês, 2 meses, 3 meses, então continua. Seu sono profundo continua melhorando. Primeiramente, reconheça que isso ocorre por meio da neuroplasticidade. Agora eu expliquei tudo isso em relação ao sono, mas são os mesmos circuitos relacionados ao estresse. É que você está acordado e consciente e pode sentir o que está acontecendo com o seu corpo. E quando você pode sentir essas mudanças, os humanos são muito bons em recriar estados de sentimento. E então você aprende como é sentir o estresse reduzido. Porque a maioria das pessoas não sabe. Se você perguntar a alguém, você sabe como é sentir zero estresse? Ah, não, sempre tenho algum estresse. Sei onde estou. Eu sou apenas, eu sou meio assim, E então as pessoas não sabem. Mas quando começam a experimentar, níveis de estresse cada vez menores e níveis profundos de relaxamento, é como espera aí, é assim que eu deveria estar funcionando. E a propósito, é assim que você opera de forma otimizada quando está sob baixo estresse, pois assim você fica receptivo. É quando você pode tomar ótimas decisões empresariais. É quando você sente suas entranhas gritando, dizendo que este não é o caminho certo. Este é o caminho certo. Certo? Então é assim que os dois estão interligados. Você regenera e explora a circuitaria, aprende como é a sensação, fazendo isso durante o dia também. Eu tenho algumas pessoas que têm um sistema. Debaixo da cama, elas não sentem vontade de movê-lo, então compram outro para colocar debaixo da mesa e simplesmente ligam durante o dia enquanto estão trabalhando e elas sentem os efeitos. Se você tivesse apenas o sistema debaixo da cama que está ajudando com o sono profundo,
a neuroplasticidade e regenerando o que se deteriora com o tempo, você estaria reduzindo sua linha de base de estresse. Mas no momento em que você acorda e se afasta desse ambiente, você o eleva novamente. Então você tem que encontrar uma maneira de dormir e quando acordado você tem que encontrar uma maneira, bem, eu acho que acordado para meio que tirar proveito dessa linha de base de estresse reduzida que seu sono profundo está permitindo que você tenha. Estamos combinando essas funções em nosso aplicativo. Teremos uma atualização em algumas semanas, onde haverá uma nova escolha: relaxar para dormir. Então, ele executa um relaxamento? Sessão. E então, no final disso, ele muda automaticamente para uma sessão de sono, porque há uma boa chance de você já ter adormecido. Então você obtém o benefício do relaxamento. Você pode sentir, você precisa adormecer, e então ele entra na sua sessão de sono típica. Porque todas as outras coisas que as pessoas fazem para ajudar com o sono. Então eles dizem: desligue seu telefone 10 minutos ou 1 hora antes de ir dormir. Evite comer tarde e consumir cafeína. Quer dizer, todas essas coisas ajudam, mas elas não vão ter o mesmo impacto. Oh, Deus, não. Não. Recomendamos que todas essas dicas de higiene do sono são boas. Todas são boas, todas são benéficas, mas isso está realmente apoiando os mecanismos que subsidiam o sono e o estresse. Como esse dispositivo e o sono profundo, como isso se relaciona com a reparação celular, a regeneração celular, até mesmo eu estou supondo que doenças cognitivas ou declínio cognitivo também, Alzheimer, demência. Os benefícios, obviamente, afetam todo o seu corpo. Não é necessário listar todas as possibilidades que podem ocorrer com as pessoas. Esses 2 itens me interessam, principalmente porque Alzheimer e demência estão presentes na minha família. Mas em segundo lugar, acho que o dano celular, você mencionou isso antes, também é um ponto realmente interessante sobre como o sono profundo impacta isso. Então talvez você possa falar sobre ambos. Bem, quando você pensa sobre isso e quando você está crescendo, você passa por degeneração celular, reparo celular, crescimento celular. E uma das coisas que é muito notável no seu sistema endócrino com o crescimento é o hormônio do crescimento. Sim, ele exerce esse cargo. E isso acontece durante o sono profundo. Certo? De 70% a 80% do hormônio do crescimento é secretado durante o sono profundo. E então, você sabe, já que você perde o sono profundo, obviamente está perdendo essa funcionalidade. A questão é, ao aumentar o sono profundo, estamos restaurando os níveis de hormônio do crescimento? Devemos agir quando percebemos um efeito. Na verdade, não medimos os níveis de hormônio do crescimento, então não posso afirmar com certeza, mas sabemos que durante o sono profundo, as pessoas estão sendo fisicamente restauradas em uma extensão muito maior. Então, reparo celular, regeneração celular, isso é tudo parte do processo de sono profundo, ok? E você sabe, olha, a medicina atualmente sabe tudo sobre todo tipo de hormônio e todo tipo de químico no seu corpo. Não, estamos descobrindo coisas assim diariamente. Então, existem todos esses mecanismos em ação e sabemos que eles ocorrem no sono profundo e nas diferentes fases do sono, certo? Então, sabemos que estamos tendo um efeito ao conseguirmos restaurar o sono profundo. Vemos os efeitos, sabe, durante o dia em termos do nível de restauração e saúde das pessoas. Sabemos que isso é um grande problema hormonal. Do outro lado está o sistema imunológico. O sistema imunológico está constantemente monitorando cada célula do seu corpo. Esta está desenvolvendo câncer? Há uma infecção? Você tem glóbulos brancos suficientes? Suas células-tronco estão fazendo o que precisam para combater problemas? Tudo isso está acontecendo e sabemos que reforçamos isso, pois é um problema que afeta o sono profundo. E isso é realmente fundamental. Então, sabe, vemos menos infecção. Sabe, eu não posso falar sobre câncer porque não temos os dados para falar sobre isso, mas vai ser interessante ver. Mas eu esperaria que, com o tempo, isso terá algum efeito porque o sistema imunológico está melhorando e seu corpo pode curar e detectar essas coisas naturalmente. Então, eu olho para essas coisas e digo, sim, haverá ramificações amplas com essa tecnologia. Você tem que lembrar, nós não estamos desenvolvendo um produto aqui. Estamos iniciando uma indústria inteira com essa tecnologia. E então você mencionou demência. Há debates sobre o que são chamadas proteínas tau no sistema nervoso, nos neurônios que estão associados à doença de Alzheimer. E nós sabemos que o sono profundo
permite que essas proteínas sejam limpas das células. E se isso for realmente verdade, sabe, promovendo mais sono profundo, então deveríamos estar removendo esses produtos de resíduos. E então teremos que ver ao longo do tempo se isso diminui, sabe, a doença de Alzheimer. Pode reverter os efeitos? Pode plantar isso? De novo, temos décadas de pesquisa pela frente para entender esses fenômenos. Mas isso é a primeira coisa que precisa ser resolvida antes de podermos começar a estudar todos os potenciais efeitos positivos a longo prazo de ter um sono mais profundo em uma idade muito mais avançada. Bem, você está vendo, quero dizer, as pessoas estão nos ligando com "Ei, isso está melhorando e aquilo está melhorando". Sabe, eu não posso nomear essas coisas neste momento, porque seria uma alegação médica, mas sabemos que está acontecendo por causa do que estamos fazendo para o sono não movimento rápido dos olhos. Incrível! Acho que então uma pergunta muito simples é quanto sono é... Tenho 2 perguntas sobre isso, é empolgante. Acho isso fascinante. Antes de tudo, quanto sono você realmente precisa? Porque quando alguém diz 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, estou supondo que o que eles estão tentando fazer é criar uma quantidade total de sono onde você realmente consegue o sono profundo que te beneficia nesse período de tempo? Se fosse possível garantir uma porcentagem 10 do sono como sono profundo, provavelmente não seriam necessárias as 8 ou 9 horas recomendadas, já que o sono profundo é o tipo mais importante e benéfico para o corpo. Você levanta um ponto muito interessante. Sabe, de um ponto de vista evolutivo, se o sono profundo é o estágio mais importante, você esperaria que conseguisse seu sono profundo mais cedo, certo? No seu período de sono, apenas no caso de você ser acordado. E, de fato, é isso que aconteceu em termos de evolução. Então, quase todo o seu sono profundo acontece na primeira metade da noite. Então a questão é, bem, ok, então se eu tivesse todo o sono profundo de que preciso nas primeiras 4 horas, seria tudo o que eu precisaria? E eu diria que não, porque as outras fases também conferem benefícios. Assim como a maior parte do sono profundo ocorre no início, a maior parte do sono dos sonhos acontece mais tarde. O sono dos sonhos é útil emocionalmente e para a memória, assim como o sono leve. Portanto, há uma quantidade específica de sono necessária para manter a saúde. Foram realizados inúmeros estudos de longo prazo envolvendo dezenas de milhões de pessoas. Portanto, esses são grandes estudos que foram feitos ao longo de 20 e 30 anos para determinar quanto sono é o melhor. E eles realmente não determinaram quanto é o melhor, mas determinaram a quantidade mínima de sono que é necessário para prevenir grandes doenças ou para diminuir a incidência de grandes doenças. E o que isso mostrou foi que 6 horas pareciam ser o limite. Porém, eis a ressalva. Todos esses estudos foram feitos ao longo de muitos anos antes de haver qualquer tipo de teste em casa, como temos agora com dispositivos vestíveis. A maioria das pessoas estava registrando o tempo na cama. E você fica acordado por cerca de 1 hora quando está na cama. Então a resposta real é 5 horas para prevenir doenças? Eu não sei, mas suspeito que seja entre 5 e 6 horas de sono para fazer isso absolutamente. Mas também note que algumas pessoas precisam mais do que outras. Eu não durmo por muito tempo, mas um dos meus filhos regularmente dorme 10 horas e eu fico feliz com 6. Eu funciono muito bem. Então essa é mais ou menos a faixa típica que vemos na população. Algumas pessoas precisam de mais e outras de menos, mas se você conseguir ter esse sono delta, esse sono profundo no início, estará em muito melhor forma. A outra pergunta que tenho é que muitas pessoas estão usando anéis Aura para monitorar seu score de sono, que se tornou algo importante. O que importa é o score de sono, independentemente do dispositivo. Quando você olha para o score de sono, isso está medindo o sono delta ou está medindo a coisa errada? Sabe, diferentes dispositivos vestíveis têm diferentes tipos de medições. Sim. E você tem que lembrar que eles não estão medindo o que você mede em um laboratório de sono. Então, o nível de precisão não é de qualidade de laboratório de sono. Então, há imprecisões ali e há mais artefato. A única forma de saber exatamente como é o seu sono é medindo ondas cerebrais, movimentos oculares e atividade muscular do queixo. Nenhum dos dispositivos vestíveis mede esse tipo de coisa. Não.
Ok? Você precisa medir tudo isso para fazer um estágio de sono preciso. Agora, os dispositivos vestíveis são ruins? Você sabe, eles são inúteis? Não. Eles fornecem algumas informações. E o bom de um dispositivo vestível é que você pode ver se está melhorando e pode correlacionar sua pontuação com "Ei, aquela foi uma boa noite de sono". Então, se você continuar com essa pontuação, provavelmente estará bem. Tudo bem. Então, eles têm valor real? O problema com os dispositivos vestíveis é que, por si só, não melhoram o seu sono. Quer dizer, isso foi. Estávamos analisando o que éramos e pensando, sabe de uma coisa? Queremos criar algo para ajudar você a dormir melhor? Construímos um dispositivo vestível para aprimorar nossa geração. E é apenas para mostrar a você. Não demonstra que o que você construiu funciona. Bem, não apenas isso, precisávamos disso para refinar a frequência. Nosso dispositivo vestível é o único que analisa a variabilidade da frequência cardíaca no domínio da frequência para uma avaliação mais precisa do sono profundo. Essa é a fase mais importante do sono. Foi isso que mais nos interessou. Então precisamos ser realmente bons nisso. Agora, se criptografássemos ou fornecêssemos um módulo de firmware criptografado para os outros dispositivos vestíveis que não arruinassem a vida útil da bateria, poderíamos dar a eles os equivalentes. E então faríamos isso em um acordo de licença com eles para que pudessem ser um pouco mais precisos em toda a profundidade do sono, não o movimento rápido dos olhos. E nos orgulhamos de poder olhar para essa profundidade em todo o sono, não movimento rápido dos olhos. Podemos analisar separadamente o que ocorre no tronco cerebral e no córtex durante o sono para identificar a interferência. Eu acho que você sabe, apenas depois de falar com você na última hora, eu acho que você sabe, a primeira preocupação que me vem à mente é que todos estão tentando otimizar sua pontuação de sono, mas ninguém, fora dessas questões de higiene do sono, melhores práticas. É um ótimo dispositivo. Ele fornece alguns dados, mas será que estão realmente otimizando para o que importa? Ou talvez eles imaginem que seu sono seja um pouco melhor do que realmente é devido à pontuação associada, quando na verdade deveriam estar tentando descobrir como conseguir mais sono delta. Qual será o real impacto disso na minha saúde? Porque simplesmente não é bom dar às pessoas falsos indicadores de saúde. É realmente isso o que eu estou tirando disso. Então é aí que a vantagem do seu dispositivo real entra em jogo, pois ele está correlacionado com marcadores de saúde muito positivos, não apenas medindo. O que você é capaz de fazer sem assistência é a melhor maneira de colocar isso. Sim. Bem, e isso nos permite personalizar porque agora damos a você o estímulo por estágio do sono, número 1. Número 2, ao longo desse espectro do sistema nervoso autônomo, as pessoas operam em diferentes frequências. Então, temos que encontrar o que é certo para você. Então fazemos um processo de calibração e é contínuo para dizer, ok, onde o Scott está operando neste intervalo entre 0,15 e 0,25 ciclos por segundo. Então podemos te dar isso para o seu sono delta. Passamos por muita coisa juntos. Agradeço por sempre inovar e construir peças de tecnologia incríveis, estando sempre na vanguarda ao longo da sua carreira. Então qual seria o próximo passo para você? Não vou revelar tudo, mas minha esposa diz que tenho que me aposentar aos 88 anos. Eu só tenho 72 anos. Então eu tenho mais um projeto em mim. E eu aprendi tanto neste projeto que acho que há uma descoberta que podemos fazer que será realmente fascinante em termos de cérebro versus mente. Porque muitas pessoas pensam que, bem, a mente só vem do cérebro, e isso é pensamento ocidental, sabe? Que a vida é química. Então, o cérebro gera a mente e isso ocorre. Ele gera a sua mente egóica. Mas de tudo que aprendi ao longo dos anos, e mesmo quando estava em residência cuidando de pacientes, existe outro nível de mente. E acho que entendo como eles se interrelacionam e acho que posso medir esse processo. E então, gostaria de dedicar o resto da minha carreira a isso. Explique o que isso significa, esse conceito, para as pessoas que estão ouvindo isso. Então explique como isso os afeta no cotidiano. O que essa pesquisa tentaria descobrir? O que isso faria é mostrar às pessoas que elas são mais do que pensam e que, se elas se colocarem em uma mentalidade de maior receptividade,
essas ideias da mente superior entrariam em sua consciência e isso daria muito mais conforto e direção na vida. E isso causaria muito mais relaxamento, redução do estresse, e isso meio que abriria nossos olhos para uma cooperação muito maior entre as pessoas. Presumo que você encontrará uma forma de criar um dispositivo ou IP que nos permita acessar esse estado. Acho que neste ponto já sabemos como fazer isso. E acho que isso é muito melhor do que trabalhar 17 anos para sua primeira descoberta, porque acho que neste ponto podemos ir direto para a tecnologia, moldá-la e testá-la. Então isso para mim é um projeto de curto prazo, de cerca de 5 anos. Apenas um pequeno bebê de 5 anos. O projeto, certo, incrível sim, se as pessoas quiserem se conectar com você, se as pessoas quiserem aprender mais sobre o que você está construindo, se as pessoas quiserem experimentar algumas das coisas que você construiu, onde elas deveriam ir, as redes sociais, site, tudo isso sim, eu acho que o site é provavelmente o melhor lugar e é www.soltechhealth.com, mas deixe-me soletrar porque algumas pessoas escrevem errado. Então é Soltech, S-O-L-T-E-C, então Health. Então é soltechealth.com. Então, só tem um H no meio aí, sabe? Porque muitas pessoas pensam que Soltech deveria ser S-O-L-T-E-C-H e na verdade é apenas T-E-C e então Health. Ótimo, vou adicionar esses links nas notas do programa. E quando as pessoas acessam esse site e querem começar, qual é o primeiro dispositivo ou a primeira configuração que elas devem comprar, que elas devem experimentar? Quais são, eu acho que As instruções para alguém que realmente quer incorporar este dispositivo em sua vida? Sabe, há muito material escrito lá e blogs onde eles podem aprender sobre a tecnologia. Eles podem ir direto para a seção de tecnologia e começar a ver e entender o que é o sistema e como ele se relaciona com as diferentes partes e as, instruções de uso. Na verdade, mesmo sendo um sistema muito sofisticado, é realmente simples de usar. Então, nós tivemos muita experiência Em termos de experiência do usuário. E a última pergunta que gostaria de fazer é por que você teve uma carreira incrível e passou por tantas estações diferentes da sua vida, construindo diferentes empresas e explorando novas ideias e invenções. Você poderia voltar até quando tinha 20 anos e você tem a oportunidade de dizer àquela pessoa, aquele jovem Dr. Dan, uma lição. Se você pudesse dar um conselho ao seu eu de 20 anos, qual seria? Eu usaria o slogan que a Nike criou. Simplesmente faça isso. Apenas vá em frente,